Ai, que bom, maravilha. A D tá moleza, gente. Vocês vão arrasar. Brincadeira. Não, ela tá tranquila. É óbvio que assim, né? Exige uma certa sapiência, sabedoria artística, mas tá tranquilo, tá tranquilo. Tá menos trabalhosa, obviamente, até por conta dessa questão de se estarem presenciais, do tempo ser menor. Então, sem dúvida, tá bem menos trabalhosa. Então, fiquem tranquilos e tranquilos quanto a isso. Não tão tranquilo, né? Tipo, não vou ficar moleza, vou nem abrir a apostila para estudar. Tipo, não, não, também não é para tanto. Não, não vai ser o versículo da Bíblia, não. Vai ser só meio versículo, tá ligado? Mentira, não, não vai ter, não. Eu acho que tem uma de criar um parágrafo, alguma coisa assim, mas é mais tranquilo. Tá vendo? É porque, na verdade, é isso. É porque exige uma arte algo complexo, entende? Mas vai estar tranquilo. Aí nem era, porque tinha uma coisa de demanda de pesquisa maior nas ADs de vocês anteriores. Posso sim. Tô bem, tudo tranquilo. E vocês, gente? Também? Deixa eu tirar esse sonzinho de entrada. E aí, Brenda, bom dia. Deixa eu só ver se eu tenho. Eu tenho versão também. Vou esperar só um pouquinho, que aí eu acho que já está quase todo mundo aqui, mas daqui a uns 5 minutinhos eu libero, que vai ser um pouco mais tranquilo. Que aí já vai ter todo mundo mesmo. Eu comando versão PDF aqui. É isso! Vai ser assim, com base nos seus conhecimentos artísticos deste ano, façam uma tese de doutorado dizendo por que a arte contemporânea é diferente da arte moderna e rompe com os paradigmas clássicos renascentistas. Tô brincando, gente, não vai ser assim, não. Imagina, engole a prova, né? Engolir, cadê essa prova? Não sei. É o estômago. Brincadeira. Vai ser mais tranquilo, vai ser menos trabalhosa. Vai ser. Primeiro, não sei se você já sabe que vai ter menos questão, vão ser só quatro. Ao mesmo tempo que, né, cresce a pontuação. Mas, além disso, ela vai ser bem menos trabalhosa. Isso, não vai ser tão gigantesca, não. Antes não era tão gigantesca, digamos assim, não dava tanto trabalho. Aí, no momento do presente, do online, como vocês tinham disponibilidade de pesquisar, vamos trabalhar essa pesquisa. Então, aí a gente juntava o útil ao agradável. Tá vendo? Então, ó, a prova pegou fogo sem querer, ó. Entrou em autocombustão, simples assim. É isso. Boa. Mas vamos lá. Fiz um desmaio. Opa, tô tendo aqui um leve piripaque. Como é que finge uma convulsão, cai no chão, começa a dar uma babada, né? Não, não vai. Infelizmente, porque foi legal as lendas, eu gostei das lendas. Achei maneiro. É isso, trabalhava criatividade. Você tem uma questão ou outra, agora eu não tô lembrando de cabeça, não. Mas tem algumas que trabalham assim também, uma certa criatividade. Tá vendo? É isso, ó. Pô, de criar playlist, gente, que é uma questão mais tranquila do que essa. Tá vendo? Facílimo criar playlist. Gente, dei o ponto de graça para vocês. Muito bom. Tá vendo? A inversão. Tá vendo? Maravilhoso, maravilhoso. Mas vamos. Cara, é isso. É legal, é legal. Dá vontade de dançar junto, de comemorar, assim. Tá vendo? Tá vendo isso? Ainda mais botando um somzinho maneiro. Ia ser legal. Mas então, a criatividade da redação não é tão lúdica, né? É uma criatividade um pouco mais regrada. Na arte, não. Na arte, a criação é livre. Não tem... Quer dizer, eu ia falar que não tem certo e errado, mas tem, né? Como assim, então, eu tirei... eu não acertei se não tem certo e errado? Mas existe, mas você tem mais criatividade, mais liberdade de criar. Mas relaxa, vai estar um pouco menos trabalhosa. Mas vamos lá, gente. Vamos lá para a aula que o conteúdo de hoje é maneiro. Na verdade, sendo bem sincero com vocês, vamos falar sobre dois movimentos, o concreto e o neoconcreto. O concreto eu não sou muito fã, não. Assim, é legal, é interessante, mas não mexe no meu coração.
O neoconcreto já é outra história. O neoconcreto já é, ó, maravilhoso, maravilhoso. Tá vendo? É isso. Interessante, é interessante isso. Interessante. Essa questão do nada ser arte. Acho um tanto intrigante. É isso, é isso, é isso. Você foi muito engraçado. Eu tenho um amigo que ele trabalhava numa outra escola, que aí a pegada de arte muitas vezes era de trabalho de arte mesmo, fazer uma obra de arte, digamos. E teve uma aluna que ela fez, que ela copiou, na época tinha CD. Ela copiou um CD da. Caraca, esqueci o nome dela. Enfim, de alguma artista pop. Cara, não é Katy Perry. Caraca, do que canta Poker Face. Lady Gaga, beleza. Ela copiou um CD da Lady Gaga. E era isso, era um CD copiado da Lady Gaga. E aí a professora olhou e falou assim, esse meu amigo olhou e falou assim, cara, mas isso é a sua obra? Ela é, mas você só copiou um CD. E aí ela veio com todo um discurso de embasamento sobre questão de cópia, sobre originalidade, sobre apropriação da cultura popular, que foi maneiro. Ele falou, opa, aí ok. Aí já temos aí uma questão que vai entrar no conceito, já ficou maneiro, já ficou maneiro. Nada, que isso, Lu. Tranquilo, vamos ainda começar aqui, estamos só esquentando. Beleza, então vamos lá. Para a gente começar a falar, então, do concreto, e aí, é claro, eu não vou ler, por exemplo, tópico por tópico com vocês, até porque depois vocês vão ter isso tranquilinha, né, que dá uma resumida ali na apostila, mas para a gente pensar nisso, eu vou trazer para vocês justamente os antecedentes, que a gente já viu quando falou sobre o modernismo brasileiro. Deixa eu só mandar a aula aqui para vocês, calma aí. Aula 22. E não, quase mandei aula do terceiro ano, calma aí. O terceiro ano também tem uma aula dessa, então ia ser similar. Aqui. Pronto, aula 15, aí sim. Ih, não tá. Desculpa, gente, um segundo. Tá na área de trabalho. Aula 15, segundo ano. Pronto. Que aí vocês já têm aí, inclusive. Boa. Ah, ó, isso aí, isso aí. Legal, você já vê justamente essa questão do que é lendo, o que seria conto. Essa é a intenção. Porque isso, o que vale ponto não vai ser tipo, a minha história ficou mais legal do que a deles. Não, realmente não é isso. Tem histórias super criativas e legais, mas a questão é essa. Pelo jeito da escrita, a gente sabe se deu para entender que é uma lenda, se deu para entender o que é um mito. Isso que no fundo tá meio que importando ali por trás, mas aí entra essa outra repaginada que mostra, inclusive, originalidade, né? Porque duas pessoas criarem do nada a mesma lenda, né? Meio suspeito isso aí. Mas vamos lá. Calma aí. Você não sabe fazer um desenho. Não, então. É meio ruim, meio ruim. Também acho que varia um pouquinho, assim, essa questão de o que é bonito, o que é feio, né? Meio relativo na própria arte, a gente questiona muito isso. Tá vendo? Parada macabra, como se de terror total. Mas vamos lá, voltando aqui então. Então, quando a gente fala esse antecedente, a gente fala sobre o modernismo. E aí a gente tem a primeira fase do modernismo brasileiro, que era aquilo de descobrir qual é essa estética, ou essa cara da cultura brasileira de verdade, né? Essa real identidade brasileira, e não essa criada por um determinado grupo de elite, ok? A segunda fase, que justamente você vai ter uma temática mais sociopolítica, beleza? E o concretismo é a terceira fase, que está aqui na tela para vocês. Pode ser que vocês não tenham se empolgado muito ao ver essa obra, que é um pouco o meu caso, até porque eu acabo transmitindo um pouco essa não tão empolgação na terceira fase, mas que ela é imprescindível para o que vai acontecer depois, que é maravilhoso. Então, beleza. Isso é a terceira fase do modernismo. Perfeito. O concretismo é a terceira fase do modernismo, aqui no Brasil. Beleza? Código de barra, é isso. Só que agora é versão multicolor. É isso. Então, só para botar aqui, ó, concretismo é igual à terceira fase do modernismo brasileiro. Beleza. O que vai acontecer? Para a gente entender um pouco isso aqui e entender em qual era a intenção, não tanto o sentido da obra em si, a gente começa a pensar justamente no seguinte: qual era da terceira fase?
Se é a terceira fase, é porque não vai, é porque de alguma maneira vai criticar a segunda, a primeira e por aí adiante. Senão vai ser primeira fase, o retorno. Ou só ia continuar a segunda fase. Qual é a questão? Eles começaram a olhar para para esses primeiros momentos da arte moderna brasileira e começaram a tecer algumas críticas. A primeira delas tem relação com a própria arte moderna, que é a seguinte: quando a arte moderna começa, ela começa justamente criticando essa ideia da arte ser algo representativo. Por que você tem que, como artista, desenhar uma pessoa igual uma fotografia? Ainda mais que agora já existe uma fotografia. Então você começa a separar um pouco essa função de representar alguma coisa. Só que na primeira e na segunda fase, percebam que ainda é uma arte representativa. Ela não é mais realista. Beleza, longe de ser realista. Mas ela ainda está a serviço de representar, por exemplo, operários e essa questão multiétnica do Brasil. Ou então, na primeira, ela ainda está com uma certa função de representar essa mistura da tropicalidade brasileira, por exemplo, essas cores, né? Esses outros seres também. Beleza, então ainda está representando. Aqui não representa nada. Então, a primeira crítica que eles vão fazer é justamente isso. A arte não precisa representar alguma coisa. Isso, ela é mais independente, perfeito. É arte pela arte. Então, é o vermelho podendo ser vermelho. É o azul podendo ser azul e não ser a cor da camisa de alguém. É o azul. Ponto. É a própria identidade da arte. Entende? E a outra crítica vai ser um pouco nessa pegada também, que é a seguinte: eles olham a segunda e a primeira fase e percebem que fala sobre Brasil. E aí você pode falar, óbvio, é arte moderna brasileira. Não tão óbvio, porque o cubismo era arte moderna que foi feita na França. E você não olha o cubismo e fala assim, nossa, olha que pegada francesa. Não. Ou então, o cubismo foi criado pelo Picasso, na verdade, que estava na França, mas era espanhol. Beleza, você não olha o cubismo e fala assim, olha que cara de Espanha que tem isso aqui. Não, né? Então, uma das críticas é justamente essa. Por que a arte brasileira tem que falar do Brasil? Por que precisa ter uma relação com a nacionalidade? É isso, é quebrar fronteira, é arte que vai para além disso. Então, essa é uma das relações. E aí, ok, você olha para cá, você não vê, tipo, isso é Brasil. Isso aqui é Rússia. Isso aqui é Oriente Médio, sei lá, Arábia Saudita. Não, isso é arte. É meio que arte pela arte, é isso, é independente. Beleza. Ok. Nesse sentido, então, trazendo essa pequena apresentação, né? Calma aí. Isso! Só que aí tem uma pegada interessante, Bia, que é a seguinte. Que é meio... Parece contraditório, mas que é diferente pelo seguinte. Calma aí. Na verdade, ela não precisa fazer sentido, porque ela é o que é. Então, mas qual é o sentido de um quadrado azul? Ser um quadrado azul. Entende? Nada mais objetivo do que isso. Não tem um simbolismo por trás. É o quadrado azul. É isso. É a cor e a forma. Porque, no fundo, se a arte tem a forma de uma pessoa, não importa, ela está criando formas. Você tem tinta, você tem pincel, você pode criar formas diversas, com cores, com essa matéria-prima que é tinta. Então, isso, boa, não tem mensagem subjetiva. Perfeito. O concreto, ele é objetivo. Ele não tem uma mensagem por trás. É justamente aí. E o que vai ser o concreto? É interessante que você olhe e fala assim, então o concreto é tipo arte abstrata? Mais ou menos. Porque qual é a questão? Aqui no teclado, você vê que os teclados não são muito matemáticos, não vai ter um sinal de diferente, né? Então, vou botar assim. O abstrato, ou melhor, o concreto é diferente de abstrato. Concreto é diferente de figurativo. Então, se você desenha uma árvore, você está fazendo uma imagem figurativa. Você está representando uma árvore. Ok. Se antes, quando a gente fala de arte abstrata, você está fazendo uma coisa que não existe no mundo como materialidade, não é uma árvore, não é uma pessoa, é só uma forma, isso seria o abstrato, algo que não existe, que não tem matéria.
O que esses artistas vão fazer é que eles dizem que quando você tem, e aí trazer até para essa frasezinha aqui, vou passar o slide, mas qualquer coisa eu volto, calma aí. Quando você tem uma linha desenhada, um plano desenhado, isso é concreto. Eu, como artista, se eu faço uma linha vermelha, eu estou dando existência a essa linha vermelha. Ela não é uma coisa abstrata, porque agora ela existe graças a mim, artista. Agora essa linha vermelha existe, é concreta. Mas ela não é figurativa porque ela não está representando nada. Ao mesmo tempo, ela não é abstrata porque agora ela tem matéria, porque eu artista criei ela. Deu para entender? Então, a ideia é essa. Tem uma subjetividade entre muitas aspas nesse conceito. Mas depois, aquilo, você não vai olhar, por exemplo, para esse... Deixa eu voltar aqui. Rapidinho. Você não vai olhar para cá e falar assim, ah, isso aqui é uma cobra. Ah, não, para mim, isso aqui é, sei lá, uma pista de rua. Não. Isso é objetivamente retângulos finos com cores. Ponto. Sabe? Calma aí. Isso, que a arte ela pode ser algo concreto, sem que represente alguma coisa. Eu, como artista, sou capaz de criar. Para vocês entenderem, tem uma coisa que vai ser interessante, que é o seguinte. De início, quando a gente pensa em arte, a gente pensa em copiar alguma coisa. Quando a gente é criança, a gente começa a desenhar. E aí eu vou desenhar, sei lá, um Pokémon. Beleza, estou ali desenhando um Pokémon, ficou bonitinho, ficou parecido. Só que ali você não está criando aquilo, você está copiando. Então, quando o Leonardo da Vinci olha para a Mona Lisa e pinta a Mona Lisa, é como se para essas pessoas ele não estivesse criando a Mona Lisa. Ele está copiando a Mona Lisa. O artista, como ser criador, ele não vai copiar algo que já existe na natureza. Ele vai criar algo que não existe na natureza. Entende? Isso, é isso. Não tem interpretação na obra. Não tem. Tipo, ah, mas o que o artista quis dizer? Nada. Ele não quis dizer. Ele quis colocar essas cores e essas formas aí. Simples assim. Então, é uma boa, porque na verdade, se a gente para olhar isso e falar, ah, isso é abstrato ou é figurativo? Num olhar superficial, isso vai ser abstrato. Beleza. Só não é abstrato porque esse grupo de artistas começa a defender que essa obra que eles estão criando criam materialidade, se transformam em algo concreto. Só por conta disso. Mas, no fundo, é uma certa abstração. Entende? É meio que uma questão só meio conceitual. Ele fala, através disso eu estou criando algo concreto. É, mas ao mesmo tempo é isso. Alguns vão parecer mais fáceis, tipo esse, beleza? Só que aí tem uma outra coisa muito boa, que é a seguinte. Sempre que você cria algo na arte que tem uma relação com matemática, que tem formas geométricas, é sinal que você está falando de racionalidade, tá? Vou já chegar aí, calma aí. Isso, perfeito! Caraca, João, ó, vamos pegar aqui a frase, você matou a frase do Max Bill. Ó, seguinte, frase do Max Bill, aqui. Pintura concreta e não abstrata, pois nada é mais concreto, mais real do que uma linha, uma cor, uma superfície. Uma mulher, uma árvore, uma vaca são concretos no estado natural, mas no estado de pintura são abstratos, ilusórios, vagos, especulativos, ao passo que um plano é um plano, uma linha é uma linha, nem mais nem menos. É isso. Então, realmente, para essa galera, a pintura do Da Vinci, aquilo vai ser uma certa abstração. E aí lembra uma obra de arte, deixa eu ver se eu entro aqui, o bom do online é isso, dá para catar aí em cima na hora, que é uma obra chamada, é uma obra, Ce n'est pas un pipe, é uma obra surrealista, calma aí, que é o desenho de um cachimbo. Cadê, gente? Tá aqui. Vou compartilhar aqui com vocês, calma aí. Calma aí, deixa eu botar outra. Compartilhando, Cecília Pipe. Aqui. Essa obra aqui é uma obra surrealista, tá? E do René Magritte, que é um desenho de um cachimbo. E aqui em francês está escrito: isso não é um cachimbo.
E a ideia é que, de fato, isso não é um cachimbo, isso é uma pintura. Entende? Então, o que ele vai fazer nessa pegada é o que esse cara surrealista estava fazendo antes. Falando que essas pinturas aparentemente realistas não são aquilo que estão sendo representadas, é só uma pintura. Entende? Deixa eu voltar lá para o slide. Calma aí. É isso. Representa apenas um cachimbo. É isso. Tá vendo? É maneiro. É isso que eu tô falando. É maneiro. Tem umas sacadas boas. Deixa eu apresentar de novo aqui o slide para vocês. Vamos lá. Beleza. E aí, calma aí, deixa eu fechar aqui da internet. Pronto. Beleza. E aí vocês já começaram a captar, então. Então, não teria. Para ser concreto, não tem. Então, o artista, ele não quer trazer esse significado além. Você pode ver, por exemplo, uma obra de arte, de repente, muito geometrizada, em que, de repente, o artista que está trabalhando aquilo traga uma subjetividade, mas então ele não é concreto. Então, é outra coisa. É uma outra pegada. Então, o movimento concreto, ele não tem subjetividade. Eles querem mostrar o quadrado, quadrado. Quadrado vermelho, porque o quadrado está vermelho. Ah, porque vermelho representa raiva. Para eles, não. Para eles, vermelho é vermelho. Entende? Fica um pouquinho assim. Fica também um tanto quase metalinguístico, porque você é arte falando da arte. Entende? É isso também. Então, não tem a ver, por conta disso. O surrealismo, a única pegada que eu peguei foi esse quadro específico que questiona a representação. Só isso. Mas o realismo tem outra pegada, até porque ele é muito mais figurativo. Você olha, volta. Você olha e você consegue enxergar, por exemplo, um relógio derretido. Aqui não tem relógio derretido. Aqui, inclusive, não sei se vocês vão captar, essa escultura aqui é uma fita de Moebius. Sabe o que é a fita de Moebius? É o símbolo do infinito. Tá ligado? O símbolo do infinito, você pega tipo uma fita, aí você torce ela e junta as pontas. Então, se eu botar, por exemplo, uma caneta aqui e for riscando, eu aqui tô fora, vou riscar, a caneta ela fica caminhando eternamente aqui. Entende? Não, ainda não. Hoje ainda não, por favor. Beleza? Então tem essa questão de um infinito ali sendo trabalhado. E o material que é utilizado aqui é uma chapa metálica, então são materiais industriais também. Nesse sentido, se vocês começam a perceber esse uso de formas geométricas e desses materiais industriais, vocês percebem que tem um cara que a gente já viu que faz parte desse movimento, só que na arquitetura. Oscar Niemeyer. Se você pega o desenho do Oscar Niemeyer, pensa no Planalto. Meio círculo, 2 retângulos grandes e outro meio círculo para baixo. Forma geométrica. Entende? Então, ele também vai ter um concretismo, só que na arquitetura. Legal, né? Até aqui tranquilo? Então, não muito. Porque, de fato, é um símbolo que representa o infinito. Então, isso meio que é mesmo. É algo que está ali dado, de certa maneira. Né? Tipo, para mim isso é infinito, para outra pessoa não é. Entende? Porque essa subjetividade seria a interpretação apenas de uma pessoa. Calma aí. Isso também. Também, essa questão da arquitetura. Aí você pega, Ana, de certa maneira, sim. Mas é porque isso, na verdade, não é representatividade, porque não existe isso. Você não está andando tipo, na rua e encontra um infinito, uma fita de Moebius. Então, essa ideia é um tanto abstrata. É a representação de uma ideia, de certa forma, entende? É muito sutil, assim, até onde vai o abstrato, até onde vai o concreto, até onde vai a representatividade. A questão é que, de fato, isso não representa uma coisa que exista na natureza. E aí, entre o abstrato e o concreto, aí já é essa questão mais conceitual do que o objeto em si. Beleza? Mais tranquilo? Tá aqui, beleza? Não, porque é isso. Porque você, por mais que você esteja representando, entre aspas, essa ideia, é a forma pela forma. Não tem como você... É diferente de você olhar uma nuvem.
Então, não é de você olhar isso aqui e falar assim, ah, isso para mim é um cachorro. Eu tô assim, não, isso para mim significa outra coisa. Não tem significados. É a forma pela forma. Entende? Por mais que tenha essa relação com a fita de Moebius, com o infinito, etc., mas é a forma, é ela por ela. Vai ter umas outras, mas é engraçado que a escultura é um dos momentos mais sutis, tanto do concreto quanto até mesmo da relação com outro movimento que a gente vai ver que é o tal do neoconcreto. Mas vamos indo para frente então para chegar lá. Então o que acontece? São um pouquinho, assim, de leve. Mas é isso. Como que você vai perceber isso, por exemplo, sei lá, se isso aparecesse no Enem? Você ia matar muito facilmente primeiro. Ia estar falando que era uma obra brasileira, ia estar falando mais ou menos esse período, que é os anos 50, e você ia olhar formas geométricas. É isso. Geralmente, né? Principalmente em pintura. Então você ia perceber isso, não ia ter um significado, você ia meio que sacar qual que era. Isso é de uma maneira mais tranquila. Você consegue meio que entender qual que é ali. Até porque, de fato, é isso, é muito complexo e tem as teorias sempre têm umas certas pontas a serem aparadas, digamos assim. Mas o concretismo, ele chega no Brasil inicialmente na parte de literatura. E acho, desculpa, acho que vocês chegaram já a ver isso, que é a terceira fase do modernismo na parte da escrita. E surge com um grupo em São Paulo que é o grupo Ruptura. Então, mais ou menos. Não é que ele cria uma contradição no sentido da contradição ser um elemento característico dele. Mas assim como todo movimento que vai meio que pensar e elaborar a sua ideia, tem uma outra pontinha assim que que falta quase que um remendo, entende? É isso, não chega a encontrar. A grande ideia que dá para a gente resumir o concretismo é justamente isso de você trabalhar uma imagem que não está voltada a representar algo figurativo, uma pessoa, um animal, uma paisagem. Você não vai encontrar essa representação de coisas que existem na natureza. E, ao mesmo tempo, ele vai ser muito exato. Vai ser muito ligado a essas formas, principalmente na pintura, na escultura não tanto. Mas, principalmente na pintura, formas mais exatas. Quadrados, retângulos, etc. Mais ou menos, não tanto. É porque aquela escultura, ela não é, ela já é meio que no momento de transição. A escultura concreta, a gente vai ver uma outra aqui que vai ficar um pouco mais com cara de concretismo. Mas ela é um momento quase que de transição para o neoconcreto, que aí já vai ser outra ideia. Entende? Tanto que é isso. O concretismo ele surge aqui em 1950 no início e o neoconcreto vai surgir de meados para o fim dos anos 50. E eles meio que estão juntos, de certa forma. Tem umas trocas ali. Então, esse momento de transição de alguns artistas vão ter não essa cara fechada de concreto ou a cara fechada de não concreto. Entende? Mas se fosse pegar um concretismo raiz, vamos ver ele em breve. Então, ó, aqui só falando dessa primeira Bienal, que surge aqui, o Grupo Ruptura, que era de São Paulo. O que tem na parte da literatura, e aí eu vou passar meio rapidinho, até porque se vocês vão ver em literatura já viram, quem quiser dar um print aí, pode dar, mas mandei o slidezinho também, então tá tranquilo, em PDF. Mas a parte da escrita, só para comentar rapidamente, vocês vão ver que a visualidade vai importar. Então, você vai começar a trabalhar com a palavra, inclusive com o espaço vazio da página como significado. Bom, essa do lixo do luxo é uma das mais conhecidas. É uma das mais conhecidas. Essa e uma outra que é do Beba Coca, Babi Cola, enfim, não vou lembrar todas de cabeça, do que está escrito no Beba, Babi Coca e Cola. Isso, na parte da arquitetura, então, isso vai ser mais fácil. A parte da arquitetura é bem essa parte do Oscar Niemeyer de trazer formas mais geometrizadas. Só isso. Porque a arquitetura ela é algo concreto, né? Não tem como. E a arquitetura ela não é representativa. Você não vê uma igreja barroca e ela tem cara de um dragão. Não, uma igreja não tem meio cara. Então, realmente, arquiteturas não são muito representativas. Mas ele vai começar a trabalhar essa questão formal da arquitetura. A arquitetura como
formas geométricas. Isso, o MASP já tem um pouco essa cara. É isso aí. Isso, mas independente de significado. Dela não precisar representar alguma coisa, dela por si só ser arte. Entendeu? Então, esse quadrado vermelho ele é arte por quê? Porque ele é uma forma, ele tem cor, e ele está sendo ali trabalhado com tinta numa tela. Por isso. Não pelo que o artista está querendo dizer através... Não quer dizer nada. É a forma. Beleza? E aí, nessa parte da literatura, você brinca com isso. Então, você vai pegar as palavras e você vai... Isso, o Museu de Niterói vai ser do Niemeyer. Também tem um pouco essa cara dele. Mas o que vai acontecer, então, aqui é justamente isso. Você vai brincar com a palavra luxo, formando a palavra lixo. E, além disso, então, esse desenho que você vai formar vai ser o valorizado nesse período. Tanto que você tem esse outro que é o pêndulo, que você escreve fazendo essa brincadeira de um movimento pendular. Ok? Ou esse outro velocidade, que é como se a palavra velocidade estivesse se deslocando. E esse V é como se fosse o som desse deslocamento. Entende? Então, a fonética também de cada letra, de cada sílaba, de cada palavra também vai importar. Calma aí. Às vezes, às vezes. Aí vai variar um pouquinho. Mas essa cara de museu vai variar bastante. É uma coisa no mundo mesmo que varia muito. Vai variar muito da arquitetura meio que vigente, né? Algumas coisas que não foram nem criadas para serem museus do que hoje é. Então, algumas coisas têm isso também. Beleza. Então, parte da literatura, só uma pincelada rapidinha. Essa parte aqui, vou deixar para vocês darem um print, mas vou dar uma passada nela, até por conta do nosso tempo. E muito do que está aqui foi o que eu fui falando, que eu vou falar, inclusive. Mas que a gente tem essa questão principal do rigor geométrico e matemático e do desenho preciso, nessa questão do rigor geométrico e matemático. Já vamos ver uma imagem que vai mostrar isso. E que sempre que a gente fala de um rigor matemático na obra de arte, que pode ser visto aqui, mas pode ser visto lá no Renascimento, a gente está falando de uma valorização do pensamento e da racionalidade humana. Sempre. Ou só para não dizer sempre, 99,8% das vezes. Beleza. E aí, é claro, esse uso de matéria-prima industrializada, essa integração com o trabalho da produção industrial, isso a gente vai ver daqui a pouquinho também. Ok? Essa função social vai ser meio que a incorporação no próprio design, mas mesmo assim é algo que para a gente aqui não vai ter tanta importância não. Tá? Mas só para trazer uma listinha para vocês. Vou passar aqui então para o próximo, para a gente ver isso na prática. 1, 2, 3 e foi. Aqui. Se você imagina que todos esses quadradinhos têm o mesmo tamanho e que a pessoa que foi desenhando, né, a pessoa vulgo Luiz Sassolotto, foi desenhando esses quadradinhos, foi girando numa precisão específica, você vê que precisa de uma racionalidade para criar essa imagem. Precisou de um planejamento, precisou de cálculos matemáticos. Né? Tipo, cheguei em casa com raiva e saí expressando a minha raiva e olha o que aconteceu, vários quadradinhos perfeitamente iguais. Oi? Você é um robô e não sabia. Então, não tem isso. Então, existe uma racionalidade para estar criando isso. E, ao mesmo tempo, é o que eu estava comentando, você olha para cá, isso não representa nada. Você não está representando uma pessoa, não está representando uma praia, está representando nada. É isso. O cotidiano, nem tanto. Essa parte do desenvolvimento técnico-científico, sim. Beleza. Isso, matou a charada, Aninha. Perfeito. E aqui é a regra de ouro. Você parte desse ponto aqui e percebe que tem uma linhazinha mais fina que tangencia essas formas, que é aquela linha como se formasse um desenho de uma concha, que está ligado ao número de Fibonacci, que é a regra de ouro, que é uma proporção que existe na natureza. E aí retorna esse olhar científico lá do Renascimento, por exemplo, de observação da natureza e dessas regras matemáticas por trás do mundo. Beleza? Então, é nesse sentido, sim. O cotidiano, João, vai aparecer no neoconcreto. E aí vai ser muito maneiro. E aí, por isso que eu gosto do neoconcreto. Dá uma ideia. Às vezes dá um certo flick no olho, como se fosse uma certa ilusão de ótica. Principalmente aqui dos quadradinhos, né? De fato. Então, mais uma aqui, tranquilo, só para a gente perceber essa questão mais geometrizada. Ok.
Percebe que é muito diferente da primeira e da segunda fase, ao mesmo tempo que é arte moderna. Qual vai ser a diferença? O neoconcreto, que a gente vai falar daqui a pouquinho, é contemporâneo. Já é o início do contemporâneo no Brasil. O concreto, que é arte moderna, ainda é uma tela. Ainda é tinta em cima de uma tela. Ainda está preso na parede, né? Uma certa pintura. Então, é uma linguagem tradicional, por exemplo. Só que não nem um pouco representativa, né? Já utilizando uma coisa que vai beirar o abstrato, só para não dizer que é abstrato, vai trazer essa questão muito racional. Beleza. O neoconcreto e o contemporâneo vamos ver onde é que chega, que vai chegar nesse cotidiano, inclusive com matérias-primas cotidianas. Mas eu não vou dar muito spoiler, não. Aqui é a parte da escultura. E aí percebam o seguinte, essa escultura é como se, depois vocês chegarem no presencial, vocês vão ver que tem uma obra de arte que eu fiz com a galera, que eu vou fazer aqui com vocês rapidamente também, aqui para eu ilustrar. Quando a gente passa, vou pegar uma caixa de lápis de cor, a gente desfaz ela só para pegar um retângulo aqui. Essa amarelinha do Franz Weismann, se você perceber, ela é um retângulo, só que ela está cortada e desmontada. Como assim? Bom, vou fazer isso aqui com essa caixinha de lápis de cor. Então, ó, tá aqui o meu retângulo. O que ele fez foi o seguinte. Claro que isso não é um papel. Isso daí é um outro material industrial, mas ele pegou como se fosse um papel e ele vai cortar isso aqui, vai cortar aqui, corta para cá, vai meio que tangenciando a forma também. Corta aqui e corta para cá. Isso, então, que era uma superfície plana, agora que eu corto, eu desdobro ela e forma uma superfície tridimensional. É o plano, pintura, se transformando em escultura, com um simples cortar e dobrar. Beleza? Não, tangenciar é passar próximo. Então, quando eu falei cortando tangenciando, é que eu vou meio que fazendo essa forma do retângulo, só que cortando aqui bem na beiradinha, um do outro, para depois eu poder abrir e desmembrar ele e torná-lo tridimensional. Então, essa que vocês estão vendo aí amarelo é como se fosse isso que eu fiz aqui. Beleza? Então, você poderia montá-la novamente num retângulo amarelo. E aí você vai estar falando esse limite entre a linguagem da pintura e da escultura. Bem fácil, é isso. No fundo é facílimo, né? Acabei de fazer aqui em pouco tempo. Só que justamente para você ter essa ideia, para ser uma forma exata, por exemplo, o meu recortado aqui não está nem um pouco exato, né? Foi meio rapidinho. Mas justamente estraguei minha caixa de lápis de cor, mas enfim. Mas você vai e consegue fazer isso, a ideia em ser tranquila. E isso significa o quê? Nada. Está mostrando só essa questão de uma forma ganhando volume, simplesmente por um cortar e desdobrá-la. Beleza? Bom, aqui a gente está justamente fazendo isso com papel. Então, uma coisa que daria para a gente fazer numa aula prática, inclusive, ia ser maneiro. E a parte que eu falei de como isso é incorporado no design. Então, aqui essa latinha da sardinha coqueiro, no período que estava com o concretismo. Então, olha como é que ela fica geometrizada. Aqui, ok, está representativo, parece um peixinho. Mas é claro, aqui está a serviço da indústria. Então, é outra história. Isso aqui não é uma obra de arte. É só contrataram, só se inspiraram nessa questão do movimento concreto de geometrização para fazer essa parte da latinha. Beleza? Tranquilo, concreto, gente? Beleza, deu para entender? Isso, perfeito, perfeito. Representa de uma maneira concreta. Então, agora a gente vai para o neoconcreto. E agora que a coisa pega. Não no sentido de dificuldade, mas vai ser legal. É interessante, fica mais interessante, concordo. Tem uma outra pegada, né? O que acontece com o neoconcreto? O neoconcreto, como o próprio nome diz, ele ainda tem algo do concreto, mas ele rompe um pouco. Então, no sentido da crítica que o concretismo fez à arte moderna de antes do Brasil, de ser ainda figurativa e de ser muito atrelada à ideia de nação, eles concordam. Fecharam ali com o concreto, beleza. Só que vai ter um porém. O neoconcreto vai falar que o concretismo acabou fechando muito a arte nessa ideia de geometrização, racionalização de objeto, e vai querer ir além.
O neoconcreto vai ter a arte como experimentação. O neoconcreto é subjetivo. E o neoconcreto é subjetivo não só na visão do artista, mas na visão do público. Ele quer que o público experimente a obra de arte e traga, através da sua experiência com a obra de arte, uma interpretação sua, subjetiva. Beleza. Nesse sentido, começa a ser incorporado outras matérias também. Mas vou trazer aqui a Lygia Clark, que é uma artista fenomenal, está tendo uma exposição em comemoração aos 100 anos dela lá em Botafogo, e que ela começa a fazer isso que eu fiz aqui com o nosso quadrado. Ela começa a pegar a forma plana, está no Pinacoteque, eu não sei qual é o nome do lugar, é Pinacoteque alguma coisa. Ela, depois dá uma olhada, foi em Pinacoteque, com K, se escreve assim também. Pinacoteque. Acho que é assim, Pinacoteque. Acho que é assim que tá. Porque tem a Pinacoteca em São Paulo, mas acho que daqui é escrito assim. Então, ela vai pegar uma forma meio geometrizada, que seria plana. Então, aqui, por exemplo, justamente nesse momento de transição dela, do que era concreto, que ela começa muito com experimentações de formas geométricas, sólidas, mas depois ela começa a sair, a criar um pouco essa tridimensionalidade. Essa obra se chama casulo. E o que acontece é que todo casulo vira um bicho, seja uma borboleta, seja um besouro, seja o que for. E não vai ser diferente do dela. Então, esse casulo se transforma em um bicho. E aí vocês vão perceber como que é fenomenal a parada. Pelo seguinte, esse bicho, primeiro, não é representativo. Então, ainda tem algo concreto aqui, porque isso aqui também não seria abstrato. Beleza. É um objeto tridimensional, perfeito, concreto, e que, se você parar para ver, tem umas chapas metálicas e tem dobradiças. Essa arte neoconcreta, ela quer que o público interfira na arte. Então, esse bicho da Lygia Clark, você poderia pegar, abrir, dobrar, desdobrar, você público. Podia fazer isso à vontade. E depois, quando cansou, quer ver outra coisa, você pega e põe ali no lugar de novo. Só que nisso que você põe ali no lugar de novo, percebe, inclusive, que tem muita forma curva aqui. Então, bem provável que quando você coloque no lugar de novo, ela dê uma mexidinha para encontrar o próprio equilíbrio de novo. Isso é extremamente simbólico. É arte ganhando vida através da interação do ser humano e do público. Então, ela ganha essa vida e ela se move, porque o animal é aquele que se move, é aquele que tem alma, que tem ânima. Beleza, então agora é um bicho. Entende? E é um bicho que não existe na natureza, que ela, como artista, criou. Então, algo concreto. Realmente uma criação artística, não uma representação de algo. Beleza? Já dá aquele boomzinho ali básico. A crítica que eles tinham ao concreto é que eles acham que o concreto fecha demais na questão da objetividade, do racionalismo e das formas geométricas. É isso. Essa é a grande crítica. Então, eles querem obras mais subjetivas, que o próprio público possa também, de alguma maneira, estar participando dessa criação. Nem que seja uma criação mental, uma criação de dar sentido. E, principalmente, de experimentar. Aqui vai ser arte como experiência, não necessariamente como um objeto. Tanto que, se o público pode movimentar, se mais de 10 mil pessoas movimentassem isso aqui, isso podia quebrar. Beleza, não tem problema. Porque se vocês pararem para ver, isso aqui não é muito difícil de fazer. Então, você refaz. Não tem problema, é arte que vai para além do objeto. Entende? Isso, poderia de alguma maneira, tanto que é isso, é a série Bichos, ela tem vários desses, tanto que aqui nesse próximo mostra um outro bicho também. E no abrir e fechar, a pessoa de alguma maneira também está formando outros bichos. É isso mesmo, Bia. Perfeito. Tem subjetividade, tem significado, mas não é representativa. É isso. Olha como foi um passinho a mais, né? Maravilhoso. Nesse sentido, também tem um outro artista maravilhoso, e aí deixa eu botar aqui os tópicos para vocês, depois pode dar um print aí. Tem um questionamento do existencialismo justamente por conta disso, porque essa questão do se algo tem uma essência de arte ou não, se antes essas coisas existem, depois elas são transformadas em obra de arte, beleza?
Sim, acaba mudando um pouco, mas muda sim. Tanto que ali são chapas metálicas, então não vai amassar, digamos. Vai mudar na própria ideia do abrir e desdobrar. Se amassou também não vai ser um problema. Se quebrar, de repente conserta. Não é essa a questão. Ou melhor, não era essa a questão. E se vocês forem hoje na exposição que está tendo, vocês infelizmente não vão poder mexer no bicho original. Porque a família dela não deixa. Por conta de grana, de valor que está ligado a essa questão da obra, etc. Então, distorceu completamente a ideia da mulher, né? Coitada. Mas é isso. Então, o que vai acontecer? Para além disso, quando a gente vem, então, num outro artista, que é o Elliot Sica, ele vai começar a fazer algumas obras, e deixa eu passar essa até para vocês, para explicar um pouco melhor para vocês, botar ela aqui. É a mesma obra. Quando você olha para cá, são formas geométricas, sólidas, com cor. Igual aos quadros concretistas. Beleza. Só que agora, isso aqui é um lugar. Você pode entrar. Você pode sentar aqui, você pode encostar nesse quadradão amarelo. Quando você entra nesse lugar, você está entrando no quadro. Então, o que o Elliot Sica faz é pegar o quadro, que até então estava numa tela e na parede, e levá-lo para o mundo. Ele começa a romper um pouco de limites do que é uma obra de arte e do que é o mundo. E trazer o mundo como obra de arte, inclusive. Tanto que aqui é o que a gente chama de penetráveis. E um dos penetráveis mais conhecidos é o Tropicália, que dá nome ao movimento Tropicália. Então, o que vai acontecer é que nesse Tropicália, você vai criar um espaço que tem plantas típicas dos trópicos, vai ter essa areia no chão, esse pedrisco. Aqui atrás tem araras vivas, que ficam fazendo barulhos de arara. E tem essas outras formas também. E você, como público, você entra aqui. E aí, é claro, por mais que fale, mas, por exemplo, essa árvore, digamos assim, ela é figurativa. Sim, mas ela não está ali representando alguma coisa. Ela é a coisa. Entende? Vai lembrar um pouquinho. Porque os móveis do Calder, ele tem isso, inclusive, dessa certa vida que a arte vai ter por conta do movimento, né? Mas aí já é anterior. Esse da Tropicália já é mais para frente. Mas é isso, você consegue fazer algumas linhas. E isso é muito interessante, gente, porque essas relações que vocês começam a fazer é o que a gente faz na academia de arte. Então, por exemplo, pode ser que de repente alguém, tipo, eu quero fazer arte e eu vou fazer uma tese depois, vou fazer uma dissertação em que eu vou relacionar essa questão da arte viva do neoconcreto com os móveis do Calder. Pô, maravilhoso, maravilhoso. E aí você começa a tecer relações. É isso que a academia faz hoje em dia. Pegar coisas e ir linkando as coisas e vendo quais são as relações também. Ainda mais na de arte. É maravilhoso. Então, você pode estabelecer alguma forma ali. Beleza. Mas é isso. Não tem diretamente assim falado, não é tão direto. Você pode tecer relações, mas não é uma inspiração tão direta. Mas é isso. Então, aqui você entra nesse local tropical, de certa maneira. Isso. Isso. Tanto que essa parte de vestuário, inclusive, a gente vê nesse aqui, que é o parangolé. O parangolé, e é para vocês entenderem mais ainda como que... E aí foi que eu tinha comentado, que o neoconcreto tem relação com o cotidiano. Porque o Elliot Sica, ele ia muito no Morro da Mangueira, e, obviamente, se você vai no Morro da Mangueira, ainda mais naquela época, você consegue não vivenciar o samba. E ele ama o samba, e ao ver as pessoas dançando samba, as fantasias, etc., ele olha para aquilo e fala, gente, isso é arte. É incrível como as pessoas, ao dançarem, estão dando vida a esse monte de cores. E aí ele desenvolve o parangolé. Então, quando a gente olha um parangolé cru, é isso aqui. Você vai numa exposição, vai ter tipo um cabide com algo que parece roupa. São alguns tecidos aí meio emendados. Só que aqui é como se fosse um parangolé cadáver. Como assim cadáver? Porque o parangolé vivo é isso aqui. Você, público, você veste o parangolé e você movimenta. Então, é o parangolé ganhando vida, é a arte ganhando vida através do seu corpo. Enquanto antes, na pintura, você usa a tela como superfície para espalhar a tinta, agora a superfície da arte é o seu corpo. E você coloca essas cores em você, e você movimenta e movimenta a arte junto. E aí você percebe que o seu movimentar que está acontecendo ali não é uma coisa abstrata.
Entende? Mas não é nem um pouco uma coisa objetiva, é completamente subjetiva. A experiência que você vai ter ali também, o que aquilo vai ter de significado para você, inclusive, é outra coisa. Beleza? E aí, é claro, nesse sentido, o que o neoconcreto vai fazer é, inclusive, pegar outros materiais, outras formas de se expressar, porque isso do parangolé, isso não é uma pintura, isso não é uma escultura, isso não é um teatro, isso é uma nova linguagem que vai estar surgindo aqui também. Então, você rompe essas linguagens tradicionais e por isso é arte contemporânea. Porque a arte moderna ainda está ligada à linguagem tradicional, não mais representando tradicionalmente, como uma forma realista, por exemplo. Mas ainda era pintura, ainda era escultura. Aqui não. Aqui é uma nova linguagem. Beleza? E aí, é claro, você já tem essa questão da experiência, de uma obra que é mais interativa, ok? E de vários significados possíveis em uma mesma obra. Beleza? Tranquilo, gente? Deu para entender o neoconcreto? Essa pegada totalmente diferenciada do concreto? Total. É isso, é isso. Acaba revolucionando muito, muito, muito. E aí tem um catálogo, agora eu não vou lembrar o nome, mas é um catálogo tipo internacional de arte, que só tem dois artistas brasileiros nele, que é o Elliot Sica e a Elijah Clark, que é justamente do neoconcreto. Então, como eles revolucionam a arte, inclusive. É isso, revoluciona a visão da arte no mundo e o próprio mundo. E por isso, inclusive, que uma galera. Porque isso vai, ó, 64. 64, vocês sabem o que estava acontecendo no Brasil. Então o Elliot Sica vai embora, vai para Londres, vai refugiado. Porque a ditadura olha isso aqui como um subversivo, vai para cima. É isso, não curte, não. Então, realmente, porque ainda por cima está, de alguma maneira, falando para as pessoas agirem, para as pessoas não serem passivas, fora outras coisas. Então, teve um traficante que foi morto com mais de 50 tiros, que era amigo pessoal do Elliot Sica, e que ele faz uma obra de arte homenageando ele. Até porque ele fala desse ser contraditório, que ele, como amigo, era uma pessoa incrível, que ele batia papo, conversava, tudo tranquilo, ao mesmo tempo que essa mesma pessoa, que era maravilhosa com ele, era vista para o restante da sociedade como um vilão terrível. Então, essa dualidade do ser, né, ele vai meio que colocar ali também, ele coloca ele como se fosse um herói. É meio surreal, enfim, tem umas outras coisas aí por trás também que vale a pena dar uma olhada. Que é isso, são dois artistas, o L e a Elijah Clark, que são, assim, maravilhosos, maravilhosos. É isso mesmo, de 74 a 85. E aí depois, durante esses anos, vai ser uma arte de guerrilha, que aí a gente vai ver daqui a pouquinho. Tranquilo? Na próxima ou na outra aula. Beleza? Gente, desculpem aí pelo tempinho a mais, mas pelo menos deu para render tranquilo. Nada, Sofia, eu que agradeço, galera. Então, ó, beijo grande para vocês, obrigado pela atenção, pela participação. Valeu, Pedrão. Nada, João, obrigado a você.